1980. O Papa João Paulo II visitava o Brasil pela primeira vez. E foi sempre assim nas 14 cidades visitadas pelo Papa. Evelyn Schouten é eleita a mulher mais bonita do país. Senhoras e senhores, Miss Brasil 1980 é... a representante do Rio de Janeiro. No esporte, o mundo acompanhava a Olimpíada de Moscou. O Brasil do Cruzeiro, moeda que circulou durante os anos 70 e 80, é comandado pelo general João Batista Figueiredo, último dos presidentes militares. Palavra do excelentíssimo senhor presidente da República, João Figueiredo. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda. Na música, o rei Roberto Carlos emplacava mais um grande sucesso. E é neste clima que surge no início dos anos 80 em Senhor do Bonfim a primeira emissora de rádio da região. A Rádio Caraíba surgiu de um desejo muito forte de Dr. Rômulo Galvão, que na época era um intelectual, era já deputado federal, né? Sentindo necessidade da nossa região de ter um órgão, não é, de um caráter de comunicação forte, né? Lutou para que a Rádio Caraíba viesse para Senhor do Bonfim, lá em Brasília, e tinha um aliado aqui em Senhor do Bonfim, que era a minha pessoa, eu como amigo dele, já recém-formado pela Universidade Federal da Bahia. Então me empenhei de corpo e alma em fazê-la funcionar, evidente, com os técnicos, né, que vieram de Salvador, né, do antigo IRDEB, para fazer funcionar. E a Fundação Fernando Jatobá abrigou inicialmente esta emissora, porque nós dispunhamos do espaço, o espaço físico, e lá nós construímos estúdio, um estúdio muito bem feito, um estúdio personalizado, que serviu durante muitos anos para que a Rádio Caraíba ali se personalizasse. Foi uma luta realmente titânica, porque os descréditos, as descrenças surgiam, mas havia um determinismo, tanto do Dr. Rômulo como da minha parte, em fazê-la funcionar. E nós assim fizemos, pois em um dia, em uma manhã gloriosa, nós colocávamos no ar, pela primeira vez, não é, o som, a audição da Rádio Caraíba. No dia da inauguração, o Rômulo estava em Brasília. Aí quando ela entrou no ar, a gente estava lá no transmissor. Quando ligou o transmissor, a gente estava lá no transmissor. Né? Aí eu vim depressa e liguei para ele em Brasília, e ele escutou o som pelo rádio. Eu liguei o rádio, passei o som pelo telefone, pelo rádio. Aí ele me perguntou, no Campo Formoso, quem sabe o Campo Formoso, a gente não sabe se pega ele, a gente vai saber depois. O primeiro dia foi muito importante, porque a região não acreditava que o Senhor do Bonfim pudesse ter uma emissora. E lá nós tínhamos uma equipe assim, embora não tanto preparada, porque nós não tínhamos o costume de trabalhar na comunicação, embora eu estivesse vindo de uma universidade, de uma escola de comunicação, mas nós tivemos algumas pessoas que foram importantes para a Rádio Caraíba e para a região. O amigo de saudosa memória Castor Xisto, não é? Antônio Augusto Castor Xisto, que leva o meu nome. Teve o Alírio Alves Costa, teve também Maurício Salama, Antônio Silva, Antônio Porto também foi um locutor que fazia um programa, não é? Logo a partir das 7 horas. E eu fiquei com a questão da abertura da rádio às 5h30 da manhã, estava eu lá no pé com todos os técnicos, né, colocando no ar. Tinha alguns programas, inclusive um programa da Igreja Católica, que era comandado na época pelo atual prefeito, o Dr. Paulo Machado, né. Eu tive a alegria, na época, como sacerdote em Senhor do Bonfim, de participar da elaboração da primeira programação da Rádio Caraíba e ser também um dos seus primeiros locutores através do programa Encontro, que era um programa religioso da Igreja Católica. Hoje, Senhor do Bonfim já colocou na sua história, do ponto de vista cultural, da comunicação, da educação, a Rádio Caraíba. A Rádio Caraíba AM
começava a entrar nos lares com os seus primeiros programas. Eu apresentava aquele programa muito conhecido e muito querido também pelos ouvintes, Clube do Sereno Especial, e à tarde tinha a apresentação do Você Faz o Show, né? Uma época de glória. Eu quando cheguei já estava há 1 ano no ar, mas ainda se embaraçando um pouco, mas o doutor Antônio Luiz botou até uma escola para fazer dicção com o pessoal para melhorar o trabalho. Em quase 3 décadas no ar, muitos comunicadores têm contribuído para o grande sucesso conquistado pela M850. Vamos agora ao noticiário policial. Com muito orgulho, faço parte dessa história durante esses 29 anos. Em 1980, quando a Rádio Caraíba nasceu, os meus sonhos nasceram aqui também. Chega aqui menino, 16 anos de idade, limpando o chão da rádio, limpando os banheiros, menino de mandado, de recado. Mas entrei aqui nessa rádio com um sonho de ser um locutor, um narrador de futebol. E durante 10 anos, os 10 primeiros anos da emissora, eu fui construindo este sonho, treinando, me trancando no banheiro com um gravador, indo para o estádio aos domingos, treinando nas arquibancadas dos estádios, pedindo oportunidade àqueles que faziam programas esportivos aos domingos. E eu sei que aos poucos essa oportunidade foi surgindo, nós fomos aproveitando essa oportunidade. De repente conseguimos em 1985 formar a primeira equipe 100% bonfinense. E aí começamos a criar estagiários na emissora, e nesses estagiários surgiram Jorge Catatal, surgiram Walter do Pinheiro, Ivan Silva, Manuel Messias, Adil Cerqueira, Eloísio do Cajuí, Walter Leiquim, Geraldo Santos, Robson Cardoso, Beto Moreno, Amorim Neto, repórter da Rede Globo. Todos esses garotos surgiram de um sonho. E nós, na época, coordenávamos o departamento esportivo, começamos a dar a essas pessoas essa oportunidade. Recentemente tivemos aqui o Magno Basílio, que trabalha na Rádio Record de São Paulo, também nasceu aqui na Rádio Caraíba. Então a Rádio Caraíba, além de ela fazer parte do dia a dia do cidadão, dela ser um membro da família, ela também é uma emissora que revela. Nesses 29 anos, ela revelou muitos talentos. Rádio Caraíba, com muito orgulho, eu faço parte desta família que tem muita importância na minha vida, na minha formação, na minha família e na minha profissão. Olha a hora, são 5 horas mais 2 minutos, agora pela sua Caraíba M850. Nós estamos chegando com o programa Na Varanda da Fazenda. Gostaria de ouvir a sua opinião. Você concorda com esse projeto, sim ou não, Moisés? Olha, eu não concordo com esse projeto, não. 12 horas e 30 minutos, hein, Senhor do Bonfim? Boa tarde a você de todo o Brasil, ouvindo a Caraíba. Você vai saber que a Semana Nacional do Trânsito terá programação especial em Bonfim. Uma audiência pública vai debater o abastecimento de água no distrito de Quissé. Deu 7 horas, eu já estou ligando. Quando eu estou dentro do carro é só ligado nela, o dia todo. Que dá notícias boas, a gente fica sabendo das coisas do mundo e boa é assim, né? Valdoca, vou lhe dizer uma coisa, você é mais conhecida do que os beijos. Eu digo, pois é, pela Rádio Caraíba. Eu devo muito à Rádio Caraíba, né? Aí fica com o pessoal de lá da Andorinha. Vem gente aqui. Quando entra aí, quem é Dona Valdoca? Eu digo, sou eu. Aí, Dona Valdoca, eu vim lhe conhecer, porque a senhora... quando eu disse que está com a Rádio Caraíba ligada, que quando vê eu entrar no ar, disse que só fica só para ver eu falando. Muitos fatos marcaram a Rádio Caraíba nesses 29 anos, através do seu departamento de jornalismo e também do seu departamento de esporte. Podemos destacar na área do jornalismo, por exemplo, um avanço significativo com relação à apuração das eleições. Quem não se recorda que há um bom tempo atrás, nas eleições municipais principalmente, quando se escolhia o prefeito das cidades, vereadores que iriam compor a nova Câmara Municipal, praticamente toda a cidade parava para ouvir os boletins diários da Rádio Caraíba com as apurações.
urna por urna, já que nós não tínhamos na época o sistema de apuração avançado que temos hoje com as urnas eletrônicas. Era tudo na base do papel. Então, a cada urna que era apurada, que demorava em média 40, 50 minutos, havia expectativa do ouvinte com relação a isso. Muitos, inclusive, ficavam com o caderno e o lápis na mão, esperando cada boletim da rádio para manifestar, inclusive, o seu desejo com o candidato A ou o candidato B. O advento da Rádio Caraíba trouxe um grande significado, teve um grande significado na vida do povo daqui da cidade de Senhor do Bonfim, também de diversas cidades da microrregião. A rádio revolucionou o esporte, deu identidade profissional a muitos artistas que ficaram conhecidos do grande público. Foi uma escola também na área de comunicação de massa e criou um dos eventos mais famosos dos últimos tempos aqui na cidade, que foi o Forró Grito. Eu gostaria que vocês recebessem agora uma jovem, que ela foi coroada a rainha do... Gosto de lembrar dos primeiros passos, uma C10 do Salvador Rodrigues, um ex-companheiro de rádio nosso. O primeiro Forró Grito foi com essa C10. Depois veio o carro da Pitu, o Sinos Propaganda de Cliver Barros, que fez a festa com a gente para mais de 15 anos, ou 15 anos precisamente. Temos os companheiros da Rádio Caraíba. Foi um trabalho que envolveu muita gente. Funcionando com 5.000 watts de potência, a emissora abrange uma área de 40 municípios, com quase 500 mil de habitantes e uma audiência indiscutível durante toda a sua programação. Para a gente comemorar 29 anos numa boa. Caraíba e ouvintes sempre juntos e nessa hora mais ainda, né? Olá, aqui é Alexandre Garcia. De segunda a sexta, você acompanha pela Caraíba M o meu comentário de Brasília. Dezembro de 2008. A Rádio Caraíba M se une à Rede Baiana de Rádio, proprietária da Rádio Sociedade de Feira de Santana, Princesa FM e Alvorada AM, Andaiá FM de Santo Antônio de Jesus e Rádio São Gonçalo AM. A emissora passa a ser comandada pela Fundação Santo Antônio, que é administrada pelos frades capuchinhos. A Rádio Caraíba, ao longo de sua história, esteve sob o comando da família Rômulo Galvão, nos últimos 28 anos, que brilhantemente administrou essa emissora com valores e princípios que o professor Rômulo Galvão acreditava quando começou a pensar na Rádio Caraíba em 1976, quando iniciou os trabalhos para iniciar a fundação dessa emissora, que começou a funcionar em 1980. E até o ano passado, esteve sob o comando da família Rômulo Galvão. A partir de janeiro, a Rádio Caraíba iniciou um novo ciclo, com a Fundação Santo Antônio, que é comandada pelos capuchinhos, que já tem uma experiência de radiodifusão na Bahia de mais de 60 anos, comandando a Rádio Sociedade de Feira de Santana. E agora, sob comando da Fundação Santo Antônio, a Rádio Caraíba tem a perspectiva de ir além das fronteiras da microrregião do Senhor do Bonfim e para a maioria do estado da Bahia, através da Rede Baiana de Rádio. São 7 emissoras que formam a Rede Baiana de Rádio e que as notícias de Senhor do Bonfim, as notícias da região, chegam a várias regiões da Bahia, a exemplo da região de Feira de Santana, região do Recôncavo, para que Senhor do Bonfim torne-se uma cidade ainda mais conhecida através da Rádio Caraíba, através da Rede Baiana de Rádio. Essa é a nossa história e com certeza será uma história nos próximos anos de um crescimento ainda maior. A Rádio Caraíba nasceu cidadã, nasceu com uma fundamentação ética importante e, sobretudo, com uma tendência religiosa também. E os capuchinhos, adquirindo esta emissora, pretendem continuar neste rumo que fez da Caraíba a grande emissora da região e potencializá-la mais ainda, ajornando, atualizando tecnicamente e ampliando as suas fronteiras. É uma grande joia depositada aqui nesta região do Piemonte, que os bonfinenses aplaudem
abraçam e sentem como parte da própria vida.